Na manhã desta terça-feira, a Conab divulgou o seu 10º levantamento para a safra 2017-2018, trazendo uma previsão de produção em 228 milhões e 500 mil toneladas, um número 3,9% inferior àquele que foi o resultado da safra passada e 0,5% abaixo daquilo que foi divulgado no mês de junho. Você acompanha conosco agora os números para a safra brasileira. De acordo com o Conab, você tem aqui mês de julho, trazendo 228 milhões de toneladas a serem produzidas, 3,9% abaixo daquilo que foi estimado, que foi produzido na 16-17 e 0,5% abaixo daquilo que foi estimado no mês de junho. Observe que a área de cultivo nacional total, 61 milhões e 600 mil hectares, essa é a estimativa geral da Conab, uma redução de acordo com a estatal brasileira que ocorre principalmente por conta da produção menor de milho. E a produção brasileira de soja é recorde mesmo. De acordo com o Conab, deve atingir 118 milhões e 900 mil toneladas. Como já não tem soja para colher dessa campanha no Brasil, é muito provável que esse número esteja muito próximo à realidade. Quase 119 milhões de toneladas é a safra recorde brasileira, supera bem a antiga marca maior anterior, que foi justamente na campanha passada. Confira o destaque agora comigo no quadro, no gráfico aqui no Agricultura BR. Você tem aqui as últimas temporadas, estimativas de produção de acordo com o Conab. Campanha 13-14 foram 86 milhões e 120 mil toneladas, 14-15, 96 milhões e 220 mil, 15-16, 95 milhões e 430 mil toneladas. A 16-17 até então era a safra recorde, 114 milhões e 70 mil toneladas. Para 17-18, em junho, eram estimados 118 milhões e 40 mil toneladas e agora sobe para 118 milhões e 900 mil toneladas de acordo com o Conab, portanto, safra recorde no Brasil. Por que acontece essa safra recorde? Porque houve correção nos índices de produtividade do país. É isso mesmo. A partir de agora, ou a partir de hoje, desta terça-feira, Conab afirma que a safra 17-18 é a que tem a melhor produtividade da história, chegando a 56,36 sacas por hectare, superando o recorde anterior, que é da safra passada, com 56,06 sacas. Veja na tela conosco. Agora, a campanha 17-18 é a de maior produtividade da história. Chega a 56,36 sacas, enquanto que a campanha anterior era de 56,06 sacas por hectare. Parece pouco, mas é o suficiente para jogar a safra brasileira em quase 119 milhões de toneladas. O que não muda são as estimativas de exportação. A estimativa de exportação ficou a mesma coisa de acordo com o Conab. Veja conosco, números da Conab para as exportações brasileiras. Em abril eram estimados 67 milhões e 500 mil toneladas, maio 68 milhões e 150 mil, em junho e agora julho também 72 milhões de toneladas. Esses são os números, o mesmo número que foi apresentado em junho, é apresentado agora em julho, sem alterações, na casa ali de 72 milhões de toneladas. Por que esse número é importante? Principalmente quando você eleva a produção a 119 milhões. Lembra que no mês passado eu dizia que o Brasil tinha só 4 dias de consumo garantido, porque os estoques de passagem eram os mais baixos desde a temporada 11-12? Ora, se a Conab não eleva o consumo interno e nem a exportação, mas eleva ali bastante, em quase 1 milhão de toneladas a estimativa de produção, com isso dá uma folga nos estoques. E os estoques saem ali da marca de 600 mil toneladas para quase 1,5 milhão. É o que você confere agora no Agricultura BR. Agora os números dando certo nas planilhas nacionais. Você vê aqui os últimos estoques brasileiros sendo colocados à disposição. Na 13-14 eram 1 milhão 550 mil toneladas, 14-15, 920 mil, 15-16, 1 milhão 480 mil toneladas, na 16-17, 1 milhão e 600 mil. Olha o número que estava pegando aí para o governo brasileiro. 652 mil toneladas de estoque eram estimados em junho e agora sobe para
para 1.480.000 toneladas. Esse acerto dá uma certa folga, não é muita folga não, mas dá uma folga ali, fica com 12 dias ali garantidos de consumo. O país tendo agora um pouquinho mais de tranquilidade, o governo, em relação aos estoques estratégicos de soja do país. E foi divulgada na tarde desta segunda-feira os números parciais da Secretaria de Comércio Exterior para as exportações nacionais. E veja só, observe, em apenas 5 dias úteis, 5 dias, os embarques brasileiros de soja totalizaram 2.500.000 toneladas embarcadas, ou R$1 bilhão em faturamento, $1 bilhão, desculpa, $1 bilhão em faturamento é o que você tem agora, trazendo aqui os dados em relação às exportações nacionais. Confira conosco, começando pelo volume embarcado. Veja só que julho é parcial. O que quer dizer parcial? Que nós temos ainda vários dias ainda a serem cumpridos. 2.560.000 toneladas embarcadas em apenas 5 dias úteis. Esse número chama muito atenção. No mês passado, foram 10.420.000 toneladas no mês inteiro. Em maio, é o recorde de todos os tempos, 12.350.000 toneladas embarcados. Em julho do ano passado, foram 6.950.000 toneladas. Pelo ritmo que existe nesse momento de embarques nacionais, é muito provável que o país bata com facilidade, as trades que operam no Brasil, batam com facilidade a marca de julho do ano passado. Em apenas 5 dias, 2,5 milhões, você calcula aí 22 dias úteis nesse mês, vai passar com muita tranquilidade aquilo que acontecia há 12 meses. Vamos saber do faturamento agora, porque o faturamento vem bem, porque o valor médio da tonelada exportada está em $402,80. É quase o mesmo que era praticado no mês passado, a $403 a tonelada. O prêmio é melhor pago pela soja brasileira, e isso faz com que dê sustentação nos valores. Veja conosco como é que vem então a parcial do faturado pelas trades nacionais. Julho chega a $1 bilhão e 30 milhões. Em junho deste ano, o faturamento foi de 4 bilhões 190 milhões de dólares. Maio, 4 bilhões 990 milhões. E julho, 2 bilhões 530 milhões. Julho do ano passado. É por isso que eu estou dizendo que parece que está muito próximo de se ter um batimento de recorde mesmo, bater mesmo julho do ano passado. O mês de julho desse ano está com um ritmo de embarques extremamente forte. Isso mexe com o volume embarcado diário e também com o resultado final, tanto para volume quanto também em torno de faturamento. E agora sim vamos saber como é que vem a produção de soja no Nordeste do Brasil, mais precisamente na nova fronteira agrícola, o CEALBA, que envolve os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Quem nos traz as informações é o nosso parceiro Gleiton Medeiros. Do SBA, a todos do Sistema Brasileiro de Agronegócio. Estou aqui hoje na cidade entre Jundiá e Porto Calvo, no estado, na parte norte do estado de Alagoas, mostrando aqui essa maravilha aqui, ó. Essa soja que esse ano aqui nessa propriedade aumentou sua área em 4 vezes já, porque viu que a rentabilidade do produto aqui também na região do CEALBA, ela é garantida e tem uma ótima produtividade. Como vocês podem ver, toda essa área aqui, que antes era cana-de-açúcar, hoje virou soja, pela sua rentabilidade e pelo seu custo-benefício, que ele traz diversos benefícios para os solos e a rentabilidade principalmente para o bolso do produtor aqui alagoano, produtor da região do CEALBA. Então, pessoal, essa aqui é a soja da região aqui de Porto Calvo, entre a cidade de Porto Calvo e Jundiá, no norte de Alagoas. Tem mais outras áreas aqui no estado de Alagoas também, que está crescendo a sua produção, e o caminho é esse,
diversificar e aumentar a lucratividade e a rentabilidade do nosso amigo produtor rural. Vamos em frente. Está aí o Gleiton Medeiros falando direto do estado do Sergipe, essa fronteira agrícola do Cealba, além do cultivo de soja, milho, algodão, também está com uma produção pecuária, tanto para corte quanto para leite, muito exuberante. Você tem conferido aqui nos boletins que o Gleiton Medeiros envia para o Agricultura BR. O assunto por aqui continua sendo soja, porque tivemos a divulgação de 2 levantamentos importantes nesta última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Um falando a respeito das condições de lavoura por lá e outro trazendo os embarques norte-americanos. Começamos pelas condições norte-americanas de lavoura, porque por lá vem estável a situação para as lavouras de soja. É o que você confere conosco aqui no Agricultura BR. Pode colocar na tela. Continua em 71% as áreas de lavoura nos Estados Unidos em boas e excelentes condições. Nas condições médias, 22%. Em condições ruins ou muito ruins, elas atingem 7% somado. 5% em condições ruins, 2% em condições muito ruins. O que resume essa história aqui? Que as lavouras norte-americanas vêm numa situação muito boa, não tem interação nenhuma, 71% em boas ou excelentes condições. Tem ainda 47% dessas lavouras norte-americanas em floração. É o que você confere agora nesse gráfico, mostrando o desenvolvimento da campanha norte-americana, 47% em floração e 11% em formação de vagens, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Em torno dos embarques dos Estados Unidos, embarques de soja, até a última quinta-feira, dia 5 de julho, eles foram dentro daquilo que se era esperado, mais de 650 mil toneladas, a mínima esperada pelo mercado eram de 350 mil toneladas e a máxima de 900 mil. Então foi dentro daquilo que se esperava, está tudo certo em relação aos embarques, para uma exportação bastante simples, talvez um pouco modesta norte-americana para essa campanha 17-18. Chega agora a um total de 50 milhões, um pouco mais que isso, de 50 milhões de toneladas no total embarcado para a safra 17-18. Você vê comigo na tela. Veja conosco aí os números em relação aos embarques de soja dos Estados Unidos na semana encerrada em 5 de julho. Na semana foram embarcadas 654.834 toneladas. A safra, 50.320.000 toneladas. Para ter uma ideia de como vendem menos os Estados Unidos, está em 50.320.000 toneladas a campanha agora em relação aos embarques. No ano passado, nessa mesma época, eram 53 milhões de toneladas embarcadas de soja. Mas toda essa história, ela mexe um pouco com o mercado, apesar dos Estados Unidos estarem totalmente fora, pelo menos da linha de frente do principal comprador do mundo, que é a China. Os Estados Unidos vêm apresentando um bom resultado de lavoura e isso ajuda a pressionar os já cambalidos números e valores de negociação na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem a previsão do tempo por lá. Quem nos traz as informações a respeito da previsão é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a tendência para grande parte das lavouras de soja e também de milho dos Estados Unidos é garantir otimismo para os produtores. Isso porque por lá as lavouras vêm se desenvolvendo bem por conta dos índices de umidade do solo que seguem altos, justamente também por conta das chuvas que vêm acontecendo de forma persistentes na maior parte das áreas produtoras de soja e de milho do país americano. Grande parte das lavouras de milho, em torno de 75%, está em boas condições. Da soja varia em torno de 70% a 71%. Para os próximos dias, tem mais previsão de chuva, até pelo menos o dia 15 de julho. As instabilidades vão alcançar grande parte das áreas produtoras de soja e também de milho. No norte, no sul e em toda a faixa leste, tem previsão de chuva duradoura por lá. Em algumas localidades, como no sul e até na parte central dos Estados Unidos, o acumulado de chuva fica em torno de 15 a 30 milímetros. E é justamente nessas áreas onde as pancadas tendem a ser mais expressivas. A partir do segundo período, entre os dias 16 e 20 de julho, essa chuva vai ganhar um pouquinho mais de intensidade. Então, as instabilidades ganham força, os acumulados acabam ficando um pouco mais elevados também e de maneira mais abrangente também. O acumulado de chuva fica em torno de 30 milímetros entre áreas centrais, sul e até o leste dos Estados Unidos. No norte, a chuva também persiste, mas de maneira mais fraca. Mesmo assim,
com potencial para garantir boas condições de umidade do solo, principalmente para as lavouras de soja e de milho que estão em fase de desenvolvimento. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 25 de julho, expectativa de chuva ainda. Só que dessa vez, mais para o finalzinho do mês de julho, as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade. O acumulado de chuva já não é mais tão elevado, ficando em torno de 5 milímetros entre áreas do centro, norte dos Estados Unidos e até o sul. É apenas na faixa leste, onde as instabilidades ainda seguem um pouco mais significativas, garantindo também maior volume de água. Então, durante as próximas semanas, até pelo menos o final do mês de julho, tem previsão de chuva frequente nas principais áreas produtoras de milho e de soja dos Estados Unidos, garantindo boas condições de umidade no solo e favorecendo bom crescimento para as lavouras do país americano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O Fabiano falava que tem cambaleado nesse mercado de soja em Chicago. Os motivos são claros. Você que acompanha a programação do Canal do Boi já ouviu muitas vezes essa disputa comercial, conflito, ganhou o estágio de conflito por conta dos posicionamentos do presidente norte-americano, e as retaliações chinesas em relação aos Estados Unidos fazem com que o produto dos Estados Unidos tenha valores historicamente muito baixos nos Estados Unidos, bem abaixo da marca de $9 o bushel, abaixo de $10, portanto não remunera o produtor daquele país. Mais do que isso, o principal comprador e consumidor de soja do mundo não faz aquisições junto aos norte-americanos. Se fizer, tem que fazer descontando o imposto lá dos 25%, o que torna o preço extremamente baixo. É por isso que a demanda por soja no Brasil, ela ficou muito fortalecida nesse ano. Além disso, como você viu com a Juliana, nós temos dados que mostram uma campanha muito promissora nos Estados Unidos, 18-19, e com um clima muito bom, como a Juliana acabou de destacar. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vinha há pouco muito próxima à estabilidade. Você acompanha comigo como é que vem os números agora para a soja. Bolsa norte-americana é o que você tem agora em destaque no Agricultura BR. Pode colocar na tela soja em Chicago, se tiver, pode colocar. Agora sim, veio soja em Chicago. Nós temos aqui alguma recuperação, mas essa recuperação na casa de 2 cents, aqui entre 1 e 2 cents, traz apenas para a estabilidade. Olha só, julho vem a $8,54 o bushel, agosto 8,58, setembro 8,63 e janeiro $8,73 o bushel. Essa é a realidade da soja na Bolsa de Chicago. Os valores negociados com soja no Brasil, eles já são totalmente descolados em relação ao que acontece em Chicago. Pode voltar para o estúdio, obrigado. Totalmente descolado do que aquilo que acontece em Chicago. O que dá suporte para os preços? O valor do prêmio pago nos portos e também o dólar. O dólar, ele vem forte no mundo todo. Ora, se os Estados Unidos vêm numa situação de conflito comercial com a segunda maior potência do mundo e que faz aquisições tão importantes de seus produtos, há um conflito comercial vigente. Isso acontece mesmo. Então, muitos investidores optam por não investir em commodities, e qualquer commodity, pode ser açúcar, algodão, café, soja, qualquer coisa, e optam por outras situações. Entre elas, o dólar. Quando se tem crise econômica, normalmente o dólar sobe. E é o que nós temos visto agora, um esforço aqui no Brasil muito grande do Banco Central para segurar o dólar, mas o dólar vem com patamares bem elevados. Confira conosco como é que vem o dólar comercial neste momento. Dólar ao vivo aqui no Agricultura BR, hoje vindo com queda de 0,82% a R$ 3,83, mais 2 é o que nós temos aqui. É o que nós temos aqui em relação ao dólar comercial, 0,82% de queda para a moeda norte-americana. Aqui algumas informações aqui de mercado que você confere no Agricultura BR. Cotações de mercado, confira conosco.
Olha, começa hoje um grande evento que você acompanha aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, pelo canal do Boi. Eu estou falando do Leilosul Agronegócios. Daqui a pouco você tem grandes destaques aqui no Agricultura BR. Meu amigo Daniel de Paula está lá, vai falar sobre a agenda de leilões. É claro que nós temos uma grande agenda, você sempre acompanha por aqui, e tem eventos tecnológicos de informação para o produtor rural, para o pecuarista, para o agricultor, para aquele que trabalha no campo, juntamente aí com os produtores rurais. Então, fique conosco que daqui a pouco o Leilosul Agronegócios é destaque no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp no 67 99656 2266. Voltamos já! Na noite desta segunda-feira, tivemos aqui na sede do Sistema Brasileiro do Agronegócio uma noite muito especial. Isso porque tivemos o lançamento da Campo Grande Expo, que começa na próxima semana, uma feira dedicada à integração lavoura-pecuária e com grandes oportunidades de negócio. Saiba um pouco como é que foi esse lançamento agora na reportagem de Kleber Rabelo. A Campo Grande Expo entra no cenário nacional de grandes feiras agropecuárias com programação variada. Mais de 80 empresas vão estar à disposição do visitante, apresentando informação e oportunidade de negócios. É um evento bastante técnico, é uma feira de negócios, com foco na difusão das formas de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária e floresta. E o nosso maior objetivo é trazer para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul, essa motivação, para que o produtor rural invista um pouco mais nas formas de integração. Quando a pessoa for visitar a Campo Grande Expo, o que vai encontrar lá? Ela vai encontrar quase 80 expositores, vai encontrar eventos bastante interessantes, temos mais de 21, sendo que desses são 19 gratuitos, então de livre acesso. Vai encontrar dinâmicas de campo, vai encontrar pista de test drive, vai encontrar bastante coisa legal. O evento insere Campo Grande no Circuito Nacional de Exposições Técnicas voltadas para o agronegócio. O IBAMA, através do Ministério do Meio Ambiente, também vai participar da feira. De acordo com o técnico Vicente Mota, vão ser apresentadas questões ligadas a políticas públicas ambientais de valorização ao produtor rural. Nós vamos entrar com alguns vídeos, vamos entrar com orientação de boas práticas, alguns materiais escritos, que folders, cartazes, informações a ele em relação à questão da pesca, em relação à questão do uso do solo, correto uso do solo, que estimule o produtor rural a cada vez mais efetuar o trabalho que ele vem fazendo, que é um trabalho de produção mesmo, mas é uma produção voltada ao desenvolvimento sustentável, para evitar a questão de erosão, assoreamento de rios, que é o que ele não quer, que é acabar com a água, enfim. A Campo Grande Expo acontece de 16 a 20 de julho no Terra Nova Eventos. E vamos estar lá, Canal do Boi, trazendo essas informações, as tecnologias, os inventos que são colocados à disposição, também a demonstração de máquinas. No dia 16, inclusive, um programa especial do Agricultura BR, recebendo autoridades do agronegócio lá no Terra Nova. Durante o Campo Grande Expo, você acompanha tudo aqui ao vivo, pelo Canal do Boi. Eu vou pedir para o pessoal, coloca o endereço do SBA, sba1.com. Esse é o endereço na internet, no mundo virtual dos bons negócios, da informação e daquilo que você precisa para trazer mais rentabilidade àquilo que é o seu trabalho no campo. E se eu estou falando de bons negócios, de grandes eventos, você sabe, estamos sempre em um grande evento. E se na semana que vem temos a Campo Grande Expo, nesta semana tem a Leilosul Agronegócios, já é um tradicional evento dessa região do estado do Mato Grosso do Sul, ali na divisa com o estado de São Paulo, que traz um forte envolvimento, tanto em relação às tecnologias apresentadas, quanto também a uma vasta agenda de leilões que acontece, é claro, aqui, pelo SBA, pelo Canal do Boi. Quem está lá é o meu amigo Daniel de Paula, eu vou conversar com ele agora, ele que também é reconhecido, ele anda pelo Brasil inteiro, Bataguaçu também é a casa dele. Daniel de Paula, tá frio aí, tá frio por aqui também, temperatura caiu, você vai andando por aí e vai caindo a temperatura, até no norte de Minas você fez a temperatura cair, e agora em Bataguaçu, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiana, é verdade.
verdade. Aqui o Marcos Soriano já candidatou Bataguaçu para a sede das Olimpíadas de Inverno do próximo ano. Vou falar para você, ô friozinho que tá arrupiando a gente aqui. Marcos Soriano está aqui nos recebendo mais uma vez, eu e a unidade móvel do Canal do Boi, a equipe show que conduz a nossa unidade 24T e que está espalhada aqui captando imagens. Já começaram a chegar os animais que participarão do nosso primeiro leilão nesta noite. As primeiras fêmeas do leilão só fêmeas já estão desembarcando, ou já desembarcaram aqui, ó, estão chegando ainda. Nós teremos 1.500 teteias desse tipo aí, ó, Nelore e cruzamento industrial. A equipe da Leilosul já está trabalhando na identificação de um por um dos lotes. Eles vão ocupar aqui a Curralama, tanto a fixa quanto a móvel que a Leilosul instala aqui, para serem negociadas nesta noite, vão ser disputadas logo após a abertura oficial deste evento, que, como você bem disse, já está na nossa grade e se tornou um compromisso quase que obrigatório para o produtor rural da região toda aqui, do interior de São Paulo, depois que atravessa o Rio Paraná para cá, e o Marco que é o culpado, entre aspas, desse sucesso todo e desse fomento que virou o Leilosul Agronegócio com uma verdadeira exposição agropecuária. Mas o pessoal vem aqui porque funciona, não é porque você é bacana, porque a sua equipe é legal, porque a comida do César Gaúcho é boa demais da conta, é porque a coisa funciona. A gente falou já com alguns seus parceiros aqui que são fiéis e os negócios acontecem de uma maneira muito transparente aqui, Marco. Eu queria que você falasse sobre isso, porque nós estamos abrindo mais uma semana especial aqui na nossa... Boa tarde Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham a Agricultura BR. É isso que você fala, né? Nós tentamos levar o produtor, quando eu falo produtor, eu falo o dono das empresas, aos consumidores de maquinários, de implementos, de insumos, né? E trazer, interligar esse segmento, né? E isso traz benefício às duas partes, né? O produtor que precisa do produto e a indústria e as revendedoras que trazem seus produtos para ser vendidos. E graças a Deus ele vem com eficiência, eficácia, funciona como você fala. Hoje nós temos aí 4 empresas, né, do segmento de tratores aqui, as líderes de mercado, que é a John Deere, a Valtra, a Massey Ferguson e a Grale também, a JHS, né? Que é um novo linha de tratores também, são líderes no mercado hoje que estão aqui. E eles vêm para poder fazer negócio, fechar os negócios, mas se não é realizado aqui começa-se e concretiza-se lá na frente nas fazendas, isso que é importante. E todo o segmento, né? Então nós levamos aí para o produtor, aqui o agricultor, que é só agricultor também, ele pode vir aqui. Amanhã mesmo nós vamos ter o Trator Tour, né, da John Deere, que vai ter uma carreta enorme aqui, vai palestra, vai ter mostrando o que a John Deere pode oferecer ao produtor. E você terá essa condição aqui também, que é mais inovação que nós trouxemos aqui para cá, para fomentar mais esse evento. A gente tem aqui, ó, stand da indústria de frigoríficos, né, que se aproxima muito do produtor aqui, e aqui a gente sente um relacionamento muito profissional entre o produtor, a indústria, as empresas que fornecem insumo para todo tipo de produção, todos os segmentos, né? Isso é muito legal. Temos aqui os sindicatos rurais de várias cidades, temos de Bataguaçu, Santa Rita do Pardo, Anaurilândia, quer dizer, está todo mundo reunido aqui, lideranças de classe, produtores e, claro, as empresas com seus produtos e serviços, porque aqui, além de ser uma grande confraternização, virou um canal, um ponto de encontro. Isso a gente já abordou já várias vezes e é uma realidade aqui dentro. E os negócios, né? Hoje nós já temos um leilãozaço depois da abertura oficial, vai ser disputada a etapa aqui, porque nós temos de tudo e tudo de muito boa qualidade. Temos fêmeas Nelore, fêmeas de cruzamento industrial, tanto Angus como meio sangue Senepol, que a JRS estará comercializando hoje, que eles vão estar com o shopping de animais também, de Senepol, JRS, o André e o Mário, né, vão estar aqui hoje. E você vai ter a oportunidade também de vir ver outras raças. E como amanhã estaremos realizando o leilão do Canchim também, da Fazenda Calabidu, do seu Luiz Schauer. Na quinta-feira, o tradicional leilão Hora, a 9ª edição leilão Hora, com reprodutores Nelore e também machos e fêmeas Nelore que eles vão estar ofertando. E no sábado, o grande evento também, que é o leilão só machos, encerrando o Leilosul Agronegócio. Então isso é muito importante, os negócios como uma afirmação e mostrar para todos como que anda o mercado. E aqui, Bataguaçu, ele dita preço no mercado, no estado inteiro. Isso é muito importante para todos que queiram vir e ver, e eu acompanho pelo Canal do Boi.
nós vamos estar aqui, fincado o pé, viu, Fabiano? Nós estamos desde... A nossa unidade móvel chegou aqui no domingo, já ontem já começamos as participações ao vivo aqui do recinto e vamos ficar aqui até sábado, na hora que Éder Catatal Benite, que é o leiloeiro oficial desta 8ª edição, vai fazer todos os leilões de hoje até sábado. Nós só não temos leilão, Fabiano, na sexta-feira. Sexta-feira à noite nós vamos leiloar a nossa alma para a queima do alho do mestre Buguelo. Não ia falar, mas agora já falei. É hora do almoço aí, eu sei que você está morrendo de inveja. Aqui nós vamos levitar, igual o desenho animado, quando ele começar a fazer a queima do alho aqui no chão do Leilosul Agronegócio, que é inteirinho indoor, tem mais esse detalhe, viu, Fabiano? Tá certo, Daniel, mas às vezes eu posso te surpreender e aparecer por aí também. Daniel, falando ainda do Leilosul Agronegócio, vou te falar uma coisa, tá? O pessoal aqui está perguntando, Daniel de Paula, desde 2005 trabalhamos juntos, fizemos o primeiro trabalho juntos aqui no Canal do Boi, já tem pouco mais de 13 anos. Daniel que veio do Sport TV, tem toda essa experiência com esportes. Eu era criança, pequena, assisti o Daniel de Paula. Daniel, em resumo, quem ganha hoje, Bélgica ou França? Bélgica. Tá certo, falou o especialista. Daniel, Marcos Soriano, obrigado pela sua participação de vocês aqui no Agricultura BR. Tá o convite para vocês voltarem durante as nossas edições do Agricultura BR e falar um pouco mais do Leilosul Agronegócios. É sempre uma grande oportunidade para você fazer bons negócios, tanto na agenda de leilões, quanto também com os expositores. Além é um evento completo, é indoor, você vê que está frio no Mato Grosso do Sul, não é brincadeira não, a temperatura cai mesmo por aqui, mas é um evento indoor, fechado, tem conforto para as pessoas, para levar a família e para realizar bons negócios principalmente. Então não deixe de participar. Se você está nessa região ali no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, está próximo, vá até o Leilosul Agronegócios e tem ali todos os destaques, as informações daquilo que você precisa para realizar um bom negócio. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora o mercado do milho. Hoje tivemos a divulgação do 10º levantamento da Conab e a Conab reduziu mais uma vez a sua projeção para a produção em segunda safra. Esse é o principal fator para ter tido a redução geral na produção de grãos no Brasil, que agora recua para 228 milhões de toneladas, é uma produção 3,9% geral, abaixo da produção da campanha passada, 0,5% menor também do que junho. Por que isso acontece? As verificações da Conab em campo durante esses últimos 15 dias no mês de junho, para divulgar agora em julho, mostraram realmente uma queda de produtividade na segunda época de milho que está sendo colhida agora. Vamos ver o primeiro gráfico, mostra um pouco do desenho em relação à primeira e segunda safra no Brasil, com dificuldades de produção por conta dessas questões que nós estávamos dizendo. Não é apenas a produtividade da segunda safra que caiu, evidentemente tivemos também um recuo para a área de cultivo. Primeira safra, 26.900.000 toneladas, 11,7% menor do que a campanha anterior. Na segunda safra, 56 milhões de toneladas, 16,9% menor ou 3,8% mais baixa do que na safra passada. O segundo gráfico que nós preparamos mostra um pouco da relação de oferta e demanda de milho no Brasil. Veja conosco então como é que fica esse desenho, considerando produção, exportação, estoques e também os outros números que são relacionados à oferta e demanda. Está na tela, pode colocar. Temos aí o milho, como é que ele fica para essa campanha 2017-2018, considerando toda a campanha, toda a produção, tanto em primeira quanto em segunda safra. Pode colocar o gráfico no ar, por favor. Nós temos os dados, o pessoal está dizendo que não tem um gráfico aqui, mas não tem problema. Produção agora, veio, beleza, olha só. Produção 82.920.000 toneladas, 13,5% abaixo do que na campanha passada. O consumo, de acordo com o Conab, também um pouco menor, 5,7% abaixo. 59.840.000 toneladas. As exportações recuam para 30 milhões, 0,3% vem praticamente em linha com o que acontecia na safra passada. O que cai bastante são os estoques, de uma casa de 17 milhões de toneladas para 10.820.000 toneladas, de acordo com o Conab, que mostra uma situação mais complicada em torno da produção
produção de segunda safra por conta da seca, do estresse hídrico que se abateu sobre importantes áreas produtoras. Dessas importantes áreas produtoras, a principal delas é no estado do Mato Grosso. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esse produtor que está colhendo o milho. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de milho seguem avançando com as atividades de colheita no estado do Mato Grosso. Agora já alcançaram em torno de 34% de áreas já colhidas, mas ainda segue atrasado se comparado com a safra anterior neste mesmo período, no ano passado, em que os produtores já haviam colhido em torno de 40% das áreas produtoras de milho segunda safra do Mato Grosso. As condições de umidade do solo seguem baixas no estado do Mato Grosso, porque é o predomínio de tempo mais seco que vem acontecendo nessa parte central do Brasil. As condições de umidade, então, seguem baixas na maior parte do Mato Grosso, índices de umidade do solo de apenas 10%. Para os próximos dias, tem mais previsão de tempo firme. Não tem previsão de chuva em grande parte do Mato Grosso até o dia 15 de julho. A atuação da massa de ar mais seco mantém o predomínio de sol ao longo do dia, favorece também para o declínio das temperaturas durante a madrugada e início da manhã. E é por isso ainda que alguns produtores ainda devem sentir friozinho pelo início da manhã em áreas mais ao sul do estado do Mato Grosso. Mas durante a tarde, a temperatura sobe rapidamente e a sensação é de calor em grande parte do Mato Grosso. Máximas de até 37 graus em áreas centrais e sul do Mato Grosso. Durante o próximo período, entre os dias 16 e 20 de julho, expectativa de mais uma semana de tempo aberto. Dessa vez, o friozinho diminui um pouco mais em grande parte do estado do Mato Grosso, principalmente pela manhã e durante a tarde, sensação de bastante calor. As temperaturas seguem muito elevadas em grande parte do estado, máximas de 34 graus até pelo menos o dia 20 de julho. Então, durante as próximas semanas, expectativa de mais períodos de tempo aberto, com sol aparecendo. Ainda tem sensação de friozinho agora durante essa semana, pelo menos durante o período da manhã, mas durante as próximas horas o sol garante a elevação rápida das temperaturas. E aí, por conta disso, a sensação de calor retorna já no período da tarde. Então, a condição de tempo mais seco acaba garantindo condições muito satisfatórias para o andamento da colheita do milho segunda safra no estado do Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui seguimos falando de milho, agora você confere conosco como é que vem a referência internacional. É milho negociado na Bolsa de Chicago, você tem aqui os dados para milho que vem perdendo aí na casa de 7 centes, vai perdendo hoje, caindo de 7 a 8 centes de dólar. Posição de julho vem a 3 dólares 38 centes o bushel, setembro 3,46, dezembro 3,59, março de 2019 3 dólares e 70 centes mais 2. Falo agora de algo que acaba tendo impacto no milho e tem, claro, o impacto da paralisação dos caminhoneiros. Nós até temos recebido algumas manifestações de público que têm reclamado, de nós noticiarmos que tivemos prejuízos no Brasil ou uma redução também na estimativa de PIB nacional por conta da paralisação dos caminhoneiros. É importante lembrar que o Brasil trabalha basicamente com um único modal de transporte. Esse modal é o rodoviário. Esse modal rodoviário, ele custa mais caro que todos os outros. Ao paralisar os transportes no país, transporte de cargas, das riquezas que o país produz, nós tivemos um impacto, primeiro, menor, depois um impacto maior, e à medida que essa paralisação ela se estendeu, esse impacto foi crescendo. E ele foi crescendo não só por conta daquilo que estava na rodovia parado, mas aquilo também que não foi produzido ou originado. A questão é muito grave, tanto é que a produção teve que ter queda de ritmo no Brasil, na área industrial, na área comercial, entre outras. Há quem diga que esse impacto em relação ao que foi perdido, falando do ponto de vista econômico, ainda vai demorar um tempo para ser
totalmente equacionado. Isso acontece nas cadeias produtivas também do agronegócio, principalmente de aves e suínos. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi. 1,5 bilhão de reais. Esse é o valor que o BNDES liberou para a produção de carne suína e de frango. Essa linha de crédito deve ser usada para aquisição e reposição de estoque de animais perdidos durante a greve dos caminhoneiros. A nova linha de crédito terá prazo de pagamento de 60 meses, incluindo 24 meses de carência. A taxa de juros deve ficar em torno de 10% a 11% ao ano. Essa linha de crédito já está disponível e as empresas devem procurar o banco e, através dos seus agentes financeiros, solicitar a operação. Annelise Nicolodi para o SBA. Essa linha do BNDES, ela vem para atender principalmente produtores de suínos e frangos que foram mais diretamente atingidos pela paralisação dos caminhoneiros. A Agricultura BR vai para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você tem ao vivo a divulgação dos números, dos dados apresentados ou que vão estar sendo apresentados daqui a pouco no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E há pouco eu chamava a participação da repórter Annelise Nicolodi, jornalista do SBA, lá no estado do Rio Grande do Sul, e ela falava a respeito dessa linha de crédito do BNDES que será disponibilizada para produtores das cadeias produtivas da carne de frango e também da carne suína. Isso acontece principalmente por conta dos prejuízos que foram gerados através da paralisação dos caminhoneiros. Não era a intenção dos caminhoneiros, evidentemente, mas trouxe prejuízo sim para vários setores. Em relação a essas questões, foi também gerado uma promessa do governo federal de tabelar o frete. Tabelar o frete, nós já dissemos aqui, de acordo com o posicionamento do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele se assemelha a uma formação de cartel, de acordo com o próprio diagnóstico do CAD. Em relação a esse tabelamento, o André Nassar, que é presidente da ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, voltou a se manifestar e mandou aqui um vídeo para o Agricultura BR. Veja. O Congresso Nacional vai votar a MP 832 do tabelamento de frete. O tabelamento é perverso para a sociedade e para o produtor rural. O tabelamento gera inflação. Em junho, o IPC da FIP e IPCA do IBGE em alimentação dispararam 3,14%, 2,03%. O tabelamento prejudica o produtor rural. O frete tabelado está impedindo produtores de receberem fertilizantes, de vender a produção de forma antecipada e de obter financiamentos. Essa receita já conhecemos, queda de renda e prejuízo no interior do país. O tabelamento promove injustiça social. Diante de um frete tabelado e sem previsibilidade, empresas e produtores maiores vão montar frotas próprias. Por conta do tabelamento, os custos de frete já aumentaram entre 30% e 50%. O prejuízo mais dramático será sobre a produção de 2019. Ninguém sabe quanto vai custar o transporte, impedindo produtores e tradings de atuar no mercado futuro para se proteger contra oscilações de preço. Uma menor safra reduz PIB e gera inflação. O mercado de frete rodoviário virou um serviço de alto risco. Como os preços serão tabelados e os embarcadores serão punidos caso não cumpram a tabela, contratar frete vira uma atividade sujeita à judicialização. O tabelamento obriga o setor produtivo a arcar com as ineficiências criadas pelo governo federal no transporte de carga. Por isso, aclamamos os parlamentares que não aprovem a medida provisória. Por aqui o Agricultura BR segue agora, traz para você como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras de café. Quem traz as informações é Juliana Rezende. Os produtores de café aqui do Brasil seguem avançando com as atividades de colheita nas lavouras, apesar de ainda estar atrasado em comparação com o mesmo período durante o ano anterior. Agora, os produtores já colheram 45% do total de área produtora de café do país, enquanto que neste mesmo período, durante o ano passado, já haviam colhido 50% das áreas produtoras de café. O café Conilon é a variedade de café que segue mais atrasada em relação às atividades de colheita. O excesso de umidade no solo acabou atrasando a maturação dos grãos
e por conta disso os produtores também acabaram atrasando a fase inicial da colheita do café Conilon. Agora, para os próximos dias, expectativa de chuva retornando, principalmente entre o Espírito Santo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. É uma frente fria que segue avançando pela costa do Sudeste, provoca essas instabilidades na faixa leste da região Sudeste. Apesar de não ser uma chuva tão forte, ainda mantém o risco ainda até para alguns atrasos em relação à colheita do café Conilon, principalmente no Espírito Santo, que já vem garantindo uma colheita bastante atrasada. Agora, nas demais áreas do Brasil, áreas produtoras de café, expectativa de tempo bastante seco. A massa de ar mais seco toma conta de grande parte do centro do Brasil, favorece então o andamento da colheita do café nessas áreas onde não tem previsão de chuva. Mas agora ainda tem previsão de friozinho, principalmente pela manhã. Nas áreas mais ao sul do país, mínima de 2 graus nas áreas mais altas de Santa Catarina. O friozinho também deve ser sentido em áreas do Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais, mas não a ponto de garantir geada para o café. Agora as temperaturas ficam na casa dos 6 graus no interior do Paraná, 12 graus no sul de Minas Gerais e no interior paulista o dia deve amanhecer com apenas 9 graus. Para o próximo período, a partir do dia 16 de julho, a chuva retorna, especialmente pela região sul. Novas áreas de instabilidades avançam pelo sul do país, voltando a trazer previsão de chuva para todo o sul do país e também para algumas áreas do estado do Mato Grosso do Sul. O acumulado de chuva fica em torno de 15 milímetros na maior parte da região sul. Agora, essas chuvas, até pelo menos o dia 20 de julho, não alcançam as áreas produtoras de café da região sudeste e também grande parte do Brasil central. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 25 de julho, expectativa de chuva ainda persistindo na maior parte da região sul, consegue avançar um pouco mais pelo leste paulista e ainda provoca algumas pancadas de chuva no estado do Mato Grosso do Sul. Mas, de maneira geral, predomínio de tempo bastante seco no interior de São Paulo, Minas Gerais. No Espírito Santo, a chuva ainda pode atrapalhar o andamento da colheita do café. Mas grande parte das áreas produtoras de café da parte central do Brasil ainda vão ter predomínio de tempo bastante seco, temperaturas altas, principalmente durante as próximas tardes. Então, nessas áreas, os produtores de café seguem beneficiados, porque vão poder avançar com as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Previsão do tempo para quem está colhendo o café, essa era uma previsão já estimada já há algum tempo para essa semana, um frio mais intenso, e aí o produtor de café principalmente precisa estar bem atento em relação à sua colheita que está em vigor, principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, o meu colega, meu amigo João Pedro Couto Dias, vai conversar com o superintendente da Caixa Econômica Federal. Vamos saber um pouco sobre o plano agrícola, pecuário, os recursos que estão sendo colocados à disposição por esse banco. E nós vamos trazer também, nesse próximo bloco, todos os números do relatório de oferta e demanda. Já é meio-dia, já é 13h no horário de Brasília, meio-dia no horário de Washington. Portanto, temos já o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Você vai saber todos os destaques para soja e milho daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo. E volta já. Ok. Bom dia. Nós estamos aqui na sede do canal entrevistando o senhor Everton, que é o gerente de agronegócios da Caixa Econômica Federal. Vou começar contigo. A primeira pergunta e questão é a seguinte: fazem 5 anos que vocês estão atuando mais intensamente em crédito rural. Qual é a avaliação que você faz desse período do relacionamento da Caixa com os produtores rurais brasileiros? Bom dia a todos que nos assistem, bom dia, João. A Caixa começou em 2012 lá no crédito rural e gradativamente veio evoluindo, tanto a sua questão de obrigação de empréstimo em relação ao depósito à vista, como os seus relacionamentos, as suas conquistas de relacionamento junto a esse público que é produtor rural. Esse ano safra que se passou, mais uma vez a gente conseguiu expandir nossa carteira aqui no Mato Grosso do Sul, tivemos um crescimento aí na casa de 30%, e estamos planejando até evoluir esse crescimento para o próximo ano safra. Cada vez mais a Caixa está se estruturando e trazendo soluções financeiras para o produtor. E nosso objetivo é sempre atender na melhor forma possível o produtor rural. Um detalhe importante, né? Você, o produtor rural, muitas vezes ele tem uma certa
uma tradição com um determinado agente financeiro, ele tem uma alternativa a mais para que ele possa sentar, discutir, propor. Uma das questões que pesam na opção de escolha do produtor é a oportunidade do crédito. Ou seja, o setor rural ele não dá para esperar tempos alguma, porque sai fora da época de plantio ou sai fora da época de compra de insumos, etc. Como é que você vê hoje isso na Caixa? A Caixa já está familiarizada com essas questões de oportunidade do negócio? Sim. Essa questão do mercado em si, das oportunidades de crédito em várias instituições financeiras, é muito saudável para o produtor rural, tá? e para o mercado em si, para o mercado de agronegócio. E a Caixa vem evoluindo as nossas questões processuais em processo de concessão justamente para atender essas expectativas de prazos e tempos. Temos conhecimento e sabemos, o produtor rural precisa do crédito em determinado momento para que a atividade dele seja viável financeiramente. Ele precisa comprar bem para conseguir ter resultado financeiro. E nós estamos evoluindo nosso processo para entregar esse crédito no momento que ele precisa. A Caixa está cada vez mais buscando isso. Uma alternativa para isso, que é a questão do produtor ter uma outra opção de instituição financeira. A Caixa Econômica ela faz análise financeira do produtor rural para viabilizar financeiramente o crédito rural, sem o compromisso dele tomar ou não esse crédito, sem cobrar nenhuma taxa, sem abertura de conta. Nós queremos que ele nos dê a oportunidade de analisar o limite. E a partir do momento que ele tenha o limite aprovado na Caixa Econômica, ele vai ter a decisão de tomar o crédito na Caixa ou em outra instituição financeira. Esse é o caminho que nós estamos traçando. Bom, isso é importante, é uma alternativa a mais para o senhor sem nenhum compromisso, vamos falar assim, de fechar ou não o contrato. Outra coisa importante é, hoje o produtor ele raciocina que todos os anos ele tem que tomar financiamento, regra geral tem que tomar. Algumas vezes ele muda para operações de troca com empresas, com trade, mas a questão de aquele limite que ele tem por CPF, ele praticamente todos os anos tem. Hoje, com essa sistemática que vocês têm, com essa tradição que vocês estão criando, vocês podem atender também todos os anos aquele cliente na época que precisa, né? Exatamente, é o que nós queremos, que esse produtor retorne todo ano safra para tomar uma fatia de crédito com a gente, retornando o pagamento e retornando o crédito. Isso é muito importante. Existem alternativas de mercado, como as tradings que oferecem outras similaridades, mas o crédito em si, se contabilizar ele, se for financeiramente calculado, ele é mais viável. Então, a gente quer que esse produtor tome a sua fatia de crédito com a gente, busque alternativas quando ele é grande e necessita de outros volumes, mas nós estamos preparados para isso. Uma coisa que é importante, o senhor e a senhora que estão nos assistindo, normalmente estão ligados muito à pecuária. Na pecuária, quais as operações que vocês têm mais feito com os pecuaristas brasileiros? Sim. O crédito rural Caixa ele é o custeio baseado nos recursos controlados, recursos obrigatórios, e o nosso custeio ele atende todas as necessidades para a manutenção dos animais num período de 12 meses, tá? Dentro desse custeio, nós também temos a possibilidade de fazer compra de bezerros, de terneiros, para recria e engorda, que é uma alternativa muito interessante aqui para o Mato Grosso do Sul. E qual é o período desse financiamento? Ele atingiria o período de 24 meses, 36 meses? Isso, exatamente. A recria e engorda, quando ela é a pasto e extensiva, ela necessita de mais prazo, mesmo sendo custeio. Nesse sentido, a gente consegue até 24 meses de prazo, que é o período que o produtor vai engordar esse gado, vai matar, vender e pagar, retornar o empréstimo para a instituição financeira. Tá? Isso é uma linha muito interessante. Uma outra coisa que hoje nós temos no Brasil, uma demanda muito grande, você tem muitas pastagens degradadas. Você olha o universo, a Embrapa fala em 70 milhões de hectares de pastagens degradadas. Só que no Mato Grosso do Sul é um número que vai entre 7 a 9 milhões de hectares. Recursos para investimentos nessa área de recuperação de pastagem, vocês teriam o recurso do ABC, teriam linhas específicas para isso? A parte de investimentos da Caixa, fora o recurso obrigatório que vai retornar agora para a compra de matrizes e touros, nós temos os repasses de BNDES, que são nossas linhas. Hoje, a Caixa está com o Moder Frota para máquinas e equipamentos, Inovagro para inovações tecnológicas e o PCA para silos e armazéns. O ABC é uma necessidade
não só do nosso estado, mas de regiões do Brasil, e a Caixa está reivindicando essa linha para nós conseguirmos atender essa expectativa de reforma de pastagem. Tá? É uma possibilidade futura nesse momento, mas nós já temos outras linhas que podem atender algumas expectativas nesse sentido. Bom, outro item importante também, às vezes, linhas para comercialização, na hora que o produto... A Caixa também opera com linhas destinadas a pré-custeio, não, ou fazer IGF, algumas operações nessa área? Temos hoje o FEE, né, que é uma linha de estocagem, que ela tem um prazo aí de até 6 meses, limitado a 4,5 milhões por CPF. Nós fazemos o balizamento da quantidade de grãos, é muito simples de fazer, precisa apresentar apenas uma carta de depósito e algumas situações a mais, e a gente empresta um valor de até 80% do que o produtor tem armazenado, para ele aguardar a melhor oportunidade de venda desse produto. Que taxas seriam mais ou menos essa linha aí? 7% ao ano ou 6%, dependendo do enquadramento do produtor. Tá? Praticamos as taxas hoje controladas de 6% e 7%, e essa é a taxa. Bom, a Caixa tem um canal aberto, assim, hoje há uma preocupação, tem uma geração nova de produtores assumindo, filhos, filhas, genros, noras, etc., estão assumindo. E hoje a internet está chegando muito no meio rural, até por questão de obrigatoriedade, emissão de nota fiscal, etc. A Caixa tem canal aberto para que esse senhor e a senhora que queiram conhecer mais a fundo, ou queiram trocar informações com vocês, ou propor operações, que eles possam acessar via eletrônica? Sim, nós temos as nossas mídias sociais e institucionais, a Caixa Econômica está presente e ativamente ela responde aos questionamentos que surgem, tá? Tanto do rural quanto de outras situações. Aqui no Mato Grosso do Sul, na Superintendência do Mato Grosso do Sul, nós temos aqui pessoas e gerentes responsáveis e capacitados para atender esse produtor rural. A sucessão familiar que você citou é importantíssima e a Caixa enxerga nisso também grandes oportunidades de negócio, porque é esse produtor que vem, que pode trazer um bom relacionamento e perpetuar junto à Caixa esse relacionamento. Então, nós temos na Superintendência, através de telefones, e-mails, telefone aqui no nosso estado, aqui na Superintendência, é 4009-9500. Os e-mails institucionais a gente pode passar também através da mídia do canal e assim por diante. Bom, agora vocês vão ter na semana que vem um agrishow, entre aspas, aqui, um modelo agrishow aqui em Campo Grande. Vocês vão colocar um grupo de pessoas técnicas de vocês lá para atender o produtor que quiser conhecer mais a fundo o processo? Sim, estaremos presentes, somos patrocinadores do evento, a Caixa acredita nesse evento, que ele é muito importante, é a tendência hoje, né, de eventos do meio do agronegócio, esses eventos mais voltados ao negócio em si, não tão festivos. Nós estaremos com o stand diariamente, no mínimo 2 gerentes especializados e capacitados para atender o produtor rural. Apresentaremos soluções financeiras, tanto para a fazenda, como para as empresas de agronegócio. Estaremos ali e faremos um evento nosso, institucional, que é o lançamento regional nosso do Plano Safra, junto do evento. No dia 20, nós teremos lá, a partir das 9 horas da manhã, com a presença do nosso superintendente estadual, aqui o regional, o Evandro, o lançamento do nosso Plano Safra da Caixa Econômica, e contamos com a presença de todos. Tá aí, mais uma oportunidade para vocês participarem, conhecerem mais a fundo a Caixa e as suas linhas de crédito para o setor rural. Muito obrigado, Everton, bom trabalho para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez reforçar que a Caixa está disponível para parceria com você, produtor rural, nos procure e tenha certeza de bons negócios. Ok, um breve intervalo, logo nosso pessoal volta com as notícias do agronegócio. Hoje é terça-feira, o que significa que a operação ou trabalho na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e também nas câmaras municipais voltam à atividade no dia de hoje, normalmente de terça a quinta-feira. É o que vai acontecer na Assembleia Legislativa de São Paulo a partir de hoje, com a retomada de várias questões, entre elas o chamado Projeto de Lei 31/2018. Está lembrado do que se trata? É aquele mesmo. Aquele que tenta proibir o embarque de animais no estado de São Paulo através dos portos. A respeito deste assunto, o secretário de Agricultura do estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, ele se posicionou a favor do trabalho, a favor da produção rural brasileira. É o que você confere agora.
Minhas amigas e meus amigos, pode ser que hoje a Assembleia vote o projeto que proíbe o embarque de gado vivo no estado de São Paulo. Estou trabalhando contra, falando com os deputados, mostrando que esse projeto não tem base científica, desestimula a atividade econômica, é mais um ônus para o nosso produtor rural. Aliás, não é a primeira vez que projetos como esses são votados lá na Assembleia. Por exemplo, a proibição da caça, o que significou o descontrole do javali e do java-porco. Lamento muito, vamos continuar trabalhando projetos como esse, demagógicos e populistas, que sem base científica só penalizam o produtor rural e toda a população é prejudicada em casos como esse. É um absurdo que projetos como esses prevaleçam na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse foi o Arnaldo Jardim. Eu agradeço a assessoria de imprensa, ao próprio secretário, em relação a ter enviado o seu posicionamento em torno desse polêmico e desastroso projeto que tem muitas possibilidades. Olha só, muitas possibilidades de ser aprovado sim, ano eleitoral, há pressão dentro da Assembleia Legislativa, muitas pessoas ligadas a ONGs ambientalistas que podem ficar lá todos os dias, o dia todo, pressionando deputados. Então, é provável que, inclusive, esse projeto, se for apreciado, seja aprovado, e agora temos que contar com o governo do Estado de São Paulo. O Arnaldo Jardim se posiciona contra o projeto, mas contar com o governo do Estado de São Paulo para vetar caso ele seja apreciado e aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por aqui, o Agricultura BR agora convida para a sua participação. É o Agricultura BR Responde. Participação de hoje vem para produtores de trigo no interior do Mato Grosso do Sul. Vamos saber quem está participando conosco hoje. Nós temos a participação de Sebastião Lopes, de Aral Moreira. Ele diz o seguinte: bom dia, quando tem previsão de chuva aqui na região de Mato Grosso do Sul, em Aral Moreira, o trigo já está começando a sentir falta de chuva, outras culturas de inverno também. E quem responde é Juliana Rezende. Respondendo para os telespectadores de Aral Moreira, no estado do Mato Grosso do Sul, que querem saber como que fica o tempo por lá durante as próximas semanas. Olha, a expectativa é de uma semana mais gelada, principalmente pela manhã, sensação de friozinho. O sol vai seguir predominando ao longo do dia, até pelo menos o dia 15 de julho não tem risco para chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul e também na região de Aral Moreira. Só que tem previsão de friozinho durante a madrugada e até o início da manhã. As mínimas vão despencar ainda mais, mínima de 6 graus nas áreas mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul. A partir da semana seguinte, entre os dias 16 e 20 de julho, até volta a chover na região de Aral Moreira, principalmente em áreas do sul e oeste do Mato Grosso do Sul. São pancadas mais fracas e com baixo acumulado de água. Tanto que o volume de água não deve passar de 5 milímetros entre o dia 16 até o dia 20 de julho. A partir do dia 21, previsão ainda de mais instabilidades atuando em áreas do oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Só que essa chuva ainda vai vir de forma bem fraca e irregular e pancadas ainda intercaladas com dias de tempo mais seco. Então, durante as próximas semanas, na região de Aral Moreira, a expectativa é de friozinho, principalmente ao longo desta semana. A partir da próxima semana, as instabilidades aumentam na região, garantindo algum risco de pancadas de chuva de forma bem fraca e isolada. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até amanhã. Tá certo, Juliana Rezende, obrigado pela sua participação. Eu lembro sempre que você pode participar conosco, mandar a sua pergunta sobre técnica agropecuária, sobre mercado, sobre clima, através das nossas mídias sociais. Pode ser no Facebook, pode ser no Twitter e também, claro, no WhatsApp. O número é o 67996562266. 67996562266. Você participa conosco. E participa também comentando informações que trazemos aqui durante toda essa edição. Lembro também que foi transferido os números do relatório de oferta e demanda para a próxima quinta-feira. Então, traremos esses números ao vivo na próxima quinta-feira aqui no Agricultura BR. Então,
temos agora soja em Chicago. Você acompanha comigo soja na Bolsa Norte-Americana, que vem aí cambaleando por conta das coisas que vem acontecendo com o governo dos Estados Unidos e os seus conflitos com os chineses. Nós temos aqui as posições apenas no mais curto prazo com uma ligeira alta, as demais vão perdendo de 1 a 2 centes de dólar. Julho vem a $8,52 o bushel, agosto 8,54, setembro $8,59 por bushel, enquanto que a posição de janeiro vem a $8,70 por bushel. São os negócios neste momento com soja em Chicago, não tem força, não tem fôlego para subir. Trazemos também agora o dólar comercial, operação aqui no Brasil. Você tem o dólar, na abertura do programa, vinha perdendo 0,70%. Vamos saber como é que vem o dólar comercial agora. Moeda norte-americana negociada a R$ 3,82 mais 6. Agora vem perdendo quase 1%, 0,98% de queda para o dólar comercial. São os números que nós temos agora para esses fundamentos. Logo mais, a partir das 17h20, você tem todos os dados atualizados na terceira edição de Agricultura BR, porque essa vai ficando por aqui. A todos uma ótima tarde e até mais. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você.